Boa tarde, sexto ano. Dando continuidade aí à nossa matéria, hoje também é muito legal, porque hoje, além nós vimos aí a síntese humana, como que acontece com a gente em relação a aquela coisa de que maneira nós fomos criados, que nós somos seres que realmente temos uma capacidade muito grande de adaptação, de aprendizado, e tudo isso que nós vimos em relação a essa plasticidade que é inerente a nós. O nosso sistema nervoso, na capacidade do nosso cérebro, a tudo isso. Agora seria, a partir de agora, o ponto de transição. Esse ponto de transição é quando acaba essa questão da natureza, algo meu, que eu nasci, e o ponto da cultura. Como que é esse ponto de transição? Há uma ruptura, acaba um para começar o outro, ou vocês acham que um está inserido no outro? Aquilo que é da minha própria natureza, ela foi se adaptando e foi já gerando uma cultura, ou sempre houve. É isso que é legal, que nós vamos verificar agora. Ele chega fazendo as mesmas perguntas como a gente vê. Isso que eu acabei de falar. Onde acaba o ser humano, a natureza começa, a cultura começa, em que ponto, em que momento, a partir de que fato ocorreu essa transição. Então são questionamentos que cada um vai falar de alguma maneira. Se eu fosse pedir para vocês desenvolver um estudo sobre isso, eu tenho certeza, como a gente fazia presencial, que vocês escreviam no caderno e depois cada um lia, ou que às vezes você só pesquisava e lia ali, a gente acabava tendo um conhecimento daquilo e vocês abraçavam uma determinada ideia. E esse tipo de ideia é muito bacana. E aqui também nós vamos ter, então, um defensor de uma teoria, quando isso poderia acabar e quando poderia começar essa transição, essa mudança de cultura para a mudança de natureza para a cultura. Então aqui ele ainda continua fazendo assim. E eu vou ler para vocês refletirem. E amanhã na live a gente ainda tem mais conversas disso. Ele põe assim: podemos seguir perguntando que fator, que elemento, que aspecto fundamentalmente humano permitiu essa transição? O que foi que há em mim, eu enquanto ser humano, que permitiu a existência da cultura, a passagem dessa cultura? E aí cada qual vai colocar. No nosso caso aqui, ele pega uma teoria de Levi Strauss, que é um antropólogo, que ele é de 1908 a 2009, você pode ver que é bem recente. Ele vai defender, ele põe a gente para imaginar alguma coisa. Aí o autor do livro, ele vai colocar uma fala de Levi Strauss, dizendo de que maneira que poderia ser isso. E amanhã na live eu vou perguntar para vocês, eu vou ler agora, para deixar registrado, e depois amanhã eu vou ler novamente para a gente ver em que ponto. Olha aqui para vocês verem.
Ele, ele põe o seguinte exercício da imaginação. Suponhamos que um planeta desconhecido encontremos seres vivos que fabricam utensílios. Isso não nos dará a certeza de que eles incluem na ordem humana. Imaginemos agora, esbarramos com seres vivos que possuem uma linguagem que, por mais diferente que seja da nossa, possa ser traduzido para a nossa linguagem. Seres, portanto, com os quais poderíamos nos comunicar. Estaríamos, então, na ordem da cultura e não mais da natureza. Isso aí é uma citação de Gulliver, a partir do que Levi Strauss, que é um antropólogo, ele fala. Então ele fala assim, imagina uma cultura bem diferente, pode ser uma cultura bem distante. A gente encontra qualquer utensílio. Vamos imaginar aí, quando vocês estão estudando história, a história antiga, e aí então, lá nos fósseis, quando começa a encontrar, a gente começa a encontrar algum instrumento. Necessariamente, aquilo pode não dizer muita coisa e nem que poderia ser alguma coisa dependendo do instrumento, ou dependendo da ferramenta, que aquilo foi alguma coisa do ser humano. Mas se ele deixa qualquer tipo de linguagem, e essa linguagem ela acaba sendo traduzida para aquela nossa linguagem, segundo ele, fala que daí a gente começa a entender então uma cultura. E é interessante, como que a gente sabia a respeito dos nossos antepassados? A partir de vestígios que foram deixados, as pinturas rupestres, que é um tipo de comunicação, porque a comunicação ela se dá somente falada? Claro que não, vocês sabem disso, que a comunicação ela não se dá somente dessa maneira. Por isso é que ele deixa dessa maneira para nós. Agora, você deve estar se perguntando, mas eu penso diferente, amanhã eu quero ouvir. Quero ouvir como que você pensa, a partir de que momentos que você pensa que foi criado uma cultura diferente da outra e repassado esses legados que foram deixados, que a gente começou a entender algumas culturas, segundo Levi Strauss, foi através da linguagem. Qualquer tipo de linguagem, tá? Eu quero que isso fique bem claro para todos nós, que qualquer tipo de linguagem. Ele põe assim, ó. Assim, segundo esse antropólogo, o que teria distanciado definitivamente o ser humano da ordem comum dos animais, animais que somos também e nunca deixaremos de ser, e permitido a sua entrada no universo da cultura, seria o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Então aqui ele fala, é claro que nós somos e nunca deixaremos de ser animais, só que nós somos animais racionais, né? Então, ele está falando que a partir desse momento, ele deixa claro que a partir dos estudos dele, essa linguagem é que dá esse momento. Ele deixa claro, ó, permitida a sua entrada no universo da cultura seria o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Para nós hoje é muito claro isso, porque a partir do momento que eu tenho uma comunicação, imaginem vocês, peguem aí, ó, para vocês terem uma ideia. Imaginem vocês na casa de vocês, ali existe uma cultura numa pequena sociedade que é o seu lar. Como é que você ficou sabendo que determinada coisa se fazia dentro da sua família? Através da comunicação, provavelmente dos seus pais, avós ou até mesmo irmãos, né? Então ficaria irmãos, pais e avós, que foram deixados para vocês. Vocês pegaram isso, provavelmente vão repassar, mas podem agregar coisas novas. Mas foi através do quê?
segundo ele, da linguagem, da comunicação. E a comunicação e a linguagem, ela se dá de várias maneiras. Mas é um fator. Eu não discordo também dele, não. Porque é muito interessante essa maneira como é repassado. E ele continua assim: não se pode negar que a linguagem constitui uma das dimensões mais importantes da existência humana, pois é ela que permite o intercâmbio das experiências e aquisições culturais. Então aí a gente passa agora para um novo patamar. Vocês imaginam, vocês deixaram aquela pequena sociedade de vocês, que é no âmbito familiar, e passou para um maior agora, que é a escola. Ali na escola você vai ter contato com N culturas e de repente você se aproxima de uma pessoa que é de uma outra cultura e você aprende aquela nova cultura através da comunicação que você tem com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, e você às vezes agrega alguma coisa à sua família e você passa também. Mas de que maneira? Se eu fosse pegar a teoria de Levi-Strauss, eu ia dizer que o quê? Que foi através da linguagem da comunicação. Isso eu já estou colocando no âmbito maior. Continuando. É pela linguagem, por exemplo, que os pais e mães comunicam a seus filhos e filhas não apenas suas experiências pessoais, mas algo mais amplo, as experiências acumuladas e compartilhadas pela sociedade. De modo inverso, é também por meio da linguagem que o conhecimento individual pode incorporar-se ao patrimônio social. Então, se você olhar, a linguagem e a comunicação, ela tem essa capacidade infinda de trazer coisas novas e abrir os nossos horizontes para diferenças culturais. E aí eu entendo que é cultura. E aí eu não tenho esse olhar, que é o que eu mais quero que vocês entendam. Eu acabo com esse olhar meu, então, etnocêntrico, de que eu sou superior àquela pessoa. Se isso a gente conseguir fazer isso, isso é simplesmente fantástico. Todos esses problemas acabariam que a sociedade passa, quando eu começo a compreender. Recentemente, uns meses atrás, aconteceu nos Estados Unidos alguma coisa em relação a determinada etnia. Agora, recentemente, aconteceu novamente. Um policial acabou atirando em uma pessoa de uma cor diferente da dele e ele, então, disparou vários tiros, que isso traz. Eu não estou entrando no mérito se isso foi por preconceito ou se foi qualquer coisa. Não, porque eu ainda não fui estudar sobre o que é verdadeiro nisso. Mas eu estou falando de fatos. Aconteceu, vai que tenha acontecido isso por um preconceito. Por quê? Porque provavelmente a linguagem, a comunicação que foi feita a essas pessoas que têm esse tipo de preconceito, que passou uma cultura para essas pessoas, uma comunicação completamente errônea. Por isso que nós temos que estar completamente sarados disso. Para que vocês recebam uma boa comunicação, uma boa linguagem e repassem essa boa linguagem, sabendo que existem culturas diferentes da que eu às vezes gosto e prezo, mas a outra pessoa também deve ser assim. Ela deve gostar da sua cultura e preza a sua cultura. Mas eu tenho que saber que são culturas diferentes e que esse mundo que eu vivo é assim. Depois,
o nosso autor vai continuando falando do trabalho, que o trabalho ele vai acabando, determinando uma cultura, aí que nós vamos entrar verdadeiramente em cultura. Porque o trabalho ele também é muito determinante. Tem um cara que vocês vão estudar comigo, também em filosofia, tanto filosofia quanto história, e em sociologia com a Ana Cláudia, que ele vai falar sobre esse trabalho, que é Karl Marx, que ele fala do mundo capitalista. E ele, então, vai trazer um novo pensamento que se forma de uma cultura e vai mostrar a cultura que foi implantada em cada um de nós com o chamado mundo capitalista. É muito bacana também a gente ter todo esse conhecimento. E isso é um tipo de cultura? Claro que é. Essa cultura consumista que nós temos é um tipo de cultura. Também faz parte da cultura de quem? Do mundo principalmente ocidental e capitalista. Aonde eu tenho que consumir, consumir e consumir. E ter, e ter, e ter, e sermos tal qual o outro. E qualquer pessoa que difere disso, em detrimento do trabalho do mundo capitalista, automaticamente eu não aceito. Pensem numa determinada grife que vocês usam, tanto de tênis, calça, meia, camisa, mochila, qualquer coisa. Isso aí então foi criado nessa faixa etária de vocês, que é uma cultura que foi criada. De repente, se isso não for muito bem trabalhado com vocês, o que vai ocorrer? Automaticamente, se uma pessoa que ela não dá muita atenção a esse tipo de cultura, ou se ela veio de um mundo, de um lugar diferente, que ela não preza isso, automaticamente você tem aquele ímpeto de querer rejeitar aquela pessoa. Então é esse cuidado que nós temos que ter, ok? Um beijo e até a live de amanhã.